Glória a Deus. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Carta do apóstolo Paulo, endereçada à igreja de Éfesos, capítulo de número 3. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo, por favor, sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 3, carta endereçada à igreja de Éfesos. E enquanto você focaliza e encontra essa referência bíblica, eu quero magnificar a Deus pela honra, pelo grande privilégio de poder estar com os irmãos nesta noite. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Carlinhos. Obrigado, Deus abençoe sua vida, família, ministério. Na pessoa do pastor Carlinhos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cleibson também. Deus abençoe sua vida, família, ministério, todo o corpo de obreiro desta casa, toda a membresia desta casa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Pastor Josué, outros pastores, amigos que estão aqui, pastor Jeremias, Deus seja louvado pela vida de vocês. Não é sempre que a minha família pode estar conosco, devido a alguns trabalhos na nossa igreja. Também quero ser grato a Deus pela vida da minha digníssima esposa, irmã Kátia, minha filha Yasmi e o meu pequenininho Enzo. Faltou o primogênito que está trabalhando. Deus abençoe de forma poderosa. Capítulo 3, versículo de número 14. Quem encontrou diz glórias a Deus. Glória a Deus. Está escrito, verso de número 14: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família, todo o quê? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que seja fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigados, grita comigo, arraigados e alicerçados em amor, e poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós, amém. Tome o assento, por favor. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por sua palavra esta poderosa, digna de toda a aceitação. É bem verdade que quem olha para dentro do contexto desta carta, quem olha para dentro do contexto desta epístola, carta essa
escrita pelo apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. É bem verdade que Paulo vai escrever 13 cartas estas endereçadas com propósito, cartas estas endereçadas com finalidade. Quem olha para dentro das cartas paulinas percebe que a sua divisão está dividida entre cartas gerais, cartas pastorais e cartas das prisões. Quem olha para o contexto que tomamos por base, percebe que quem escreve, quem narra esta carta, vai ser preso nos meados de 60 a 62 depois de Cristo. 13 cartas que Paulo escreve, dentro delas 4, Paulo não está livre no corpo físico para ir e vir. Paulo está preso quando ele escreve aproximadamente 4 cartas. Que cartas são estas, pregador? A primeira carta que Paulo escreve na prisão é a carta à igreja, à comunidade de Éfeso. A segunda carta que Paulo escreve na prisão é a carta endereçada à igreja de Filipos ou Filipenses. A terceira carta que o apóstolo Paulo escreve na prisão é a carta endereçada à igreja de Colosso, ou os crentes da igreja de Colossenses. A última carta que Paulo escreve na prisão, muito obrigado, escreve na prisão, é a carta endereçada à igreja de Filemon. O que me chama a atenção para estas cartas é que Paulo não está em uma catedral, Paulo não está na escrivania da sua sala pastoral, Paulo está dentro do cárcere, Paulo está dentro da prisão. E quem olha para dentro do contexto proposto, percebe que esta carta magna, endereçado à igreja de Éfeso, no capítulo de número 1, Paulo faz aproximadamente 2 clamores, 2 orações. No capítulo 1, Paulo vai orar, clamando a Deus por iluminação. Paulo vai orar, e a oração de Paulo é para que Deus fortalecesse as bases desta igreja, as bases desta comunidade que está dentro de Éfeso. Quem olha para dentro do contexto há de convir comigo. Capítulo 1, Paulo vai intensificar esta oração, mas no capítulo de número 3, Paulo inicia falando pelo menos 2 grandes verdades. A primeira verdade que Paulo expressa é ratificando a veracidade do seu ministério apostólico. Paulo inicia dizendo: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não por vontade humana, não porque eu auto me consagrei, mas pela vontade daquele que me chamou. A segunda verdade que Paulo vai mostrar é que ele está olhando para a igreja de Éfeso,
E a preocupação de Paulo é tão grande com esta igreja, que ele vai olhar e vai dizer: ei, não se preocupe comigo. A situação que eu me encontro, o estado que eu me encontro, eu não me considero um prisioneiro de Roma. Eu não me considero um prisioneiro de Roma. Eu me considero um prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui por causa de vós. Alegrai-vos nisso. Parece que eu vejo, queridos, Paulo tem um amor tão grande por esta igreja. Paulo já havia estado com este povo por um período de 3 anos. Essa igreja vai viver um dos avivamentos mais genuínos. No tempo de Paulo, essa igreja vai crescer, essa igreja vai ser avivada, renovada. Porém, quem olha para dentro da época em que Paulo esteve, Jesus salvava, Jesus libertava. Havia naquela cidade uma bruxaria extrema. Havia naquela cidade orgias, adorações ao imperador, adoração no templo da deusa Diana. Só que no tempo de Paulo, os feiticeiros pegavam seus livros de feitiçaria, queimava e se convertia ao cristianismo, se convertia ao ouvir o evangelho que Paulo pregava, que Paulo ensinava. Paulo agora está preso, Paulo agora está encarcerado. Dentro do cárcere há uma preocupação no coração do pastor Paulo. Há uma preocupação no coração de Paulo. E ele, dentro do cárcere, ele vai se submeter com humildade, tremor, aquilo que eu ainda chamo de arma, que ainda tem efeito, que ainda faz, que ainda tem poder. Paulo vai orar. E quem olha para dentro do contexto do capítulo 3, percebe que Paulo não vai orar em uma grande catedral. Paulo não vai orar dentro de um templo. Senhoras e senhores, atenta para isso. Paulo não vai orar no seu gabinete pastoral, não. Paulo está encarcerado, Paulo está preso. E segundo alguns historiadores, além de preso, Paulo estava enfermo. Quando Paulo vai orar, capítulo 3, verso 14, a expressão paulina é: por esta causa, por esta razão, por este grande negócio, interesse, eu, Paulo, me submeto com humildade à oração, e oração de joelhos dobrados, a clamar ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que me chama a atenção aqui é que Paulo vai se submeter à oração. Paulo entende, pastor Carlinhos, Paulo entende, pastor Cleibson, que não existe outro meio, não existe outra fórmula, não existe outro caminho, outra maneira de ver a boa mão de Deus fortalecendo as bases da igreja que está dentro de Éfeso. Paulo vai usar a arma da oração. E quando eu olho para dentro do contexto, eu me alegro nesta verdade, porque Paulo está enfermo no corpo físico,
Paulo está preso, trancafiado dentro de um cárcere, mas ele não se opõe. Ele entende que a única maneira, a única forma, a única maneira de Deus mudar, de Deus virar o cativeiro e intervir na situação daquela igreja, é orando, é buscando a presença de Deus. Eu gosto disso aqui, porque Paulo está valorizando o poder da oração. E eu uso desse meio para falar para a família aqui nesta noite: não abra mão da arma chamada oração. Não abra mão de períodos a sós com Deus. Não abra mão do quarto com a porta fechada. Esta casa só está de pé, sua família só está de pé, seu ministério só está de pé, é porque tem pais e mães, sacerdotes e sacerdotisas que ainda têm o hábito de falar com Deus. Paulo vai orar. Quando o pastor Clebson me mandou o tema, que está baseado em Isaías, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, fala da oração de Paulo, porque eu vou mostrar para a minha igreja a maior necessidade. Dentro dos propósitos que Paulo ora, que realmente vai fortalecer a base da minha igreja. Paulo vai orar, e a pergunta que não quer calar: que causa é esta? Eu sei que tem muita gente, ou muitas igrejas, que utilizam o contexto do capítulo 3, verso 14, para temas de campanhas, e temas estes que apontam suas necessidades, temas estes que apontam as suas necessidades. Quando eu olho para dentro do contexto e vejo Paulo se prostrando, dobrando, ajoelhando-se dentro do cárcere e orando, Paulo vai basear sua oração dentro de 4 pontos que ele pede a Deus pela igreja de Éfeso. Paulo conhece essa cidade. Paulo sabe que essa cidade é uma cidade pagã, idólatra. Paulo sabia que os principados, potestades, operavam de uma forma esplêndida dentro daquela cidade. Adoração ao imperador, adoração à deusa Diana dentro do templo, que era uma das maravilhas daquele tempo. Paulo entendia que só há uma maneira daquela igreja permanecer de pé, só há uma forma daquela igreja subsistir, daquela igreja enfrentar todos os ataques do inimigo, à família, ao ministério, ao evangelho, e permanecer de pé. Paulo está orando, e um dos principais pedidos na oração de Paulo é quando ele ora e diz assim: Senhor, eu oro por esta comunidade, eu oro por essa igreja, para que o Senhor fortaleça as bases dela, ao ponto que ela cresça e frutifique, ao ponto que ela cresça e dê fruto. O que você quer, Paulo? Eu imagino e penso comigo, Paulo orando e Deus falando com ele: o que você quer para essa igreja, Paulo? E ele olha e diz: Senhor, fortaleça essa igreja com poder espiritual no homem interior, pelo seu espírito. Olha para cá, Paulo não vai pedir nada para ele. Paulo poderia ter pedido a Deus para sair da prisão.
Paulo poderia ter orado pela sua enfermidade, só que a preocupação de Paulo é Deus. Essa igreja precisa ser fortalecida. Com que, Paulo? Com o poder espiritual no homem interior, pelo teu espírito. Por que, Paulo? Paulo entendia que somente uma igreja carregada, revestida da plenitude do poder do Espírito de Deus, permaneceria de pé, permaneceria, aleluia, de pé, diante dos ataques, diante das ameaças, diante dos eminentes ataques do inimigo. Sabe o que Paulo está olhando e falando com Deus aqui? Deus está dizendo: Senhor, eu não estou pedindo que o Senhor fortaleça a estrutura física daquela igreja, eu não estou pedindo que o Senhor fortaleça a estrutura financeira daquela igreja, eu não estou pedindo que o Senhor fortaleça a estrutura mecânica daquela igreja. Eu quero, Senhor, que o Senhor dê para aquele povo poder espiritual, poder espiritual. Orecalamachuri micandarabagai, uramachuri miclamandarabagai. O que vai fazer as bases permanecerem intactas, o que vai fazer as bases permanecer, aleluia, estruturalmente firme, aleluia, não é a oferta que você oferta e tem que ofertar porque é bíblico, não é o dízimo que você dizima e tem que dizimar porque é bíblico, não é o votos que você vota e tem que votar porque é bíblico. O que vai manter esta casa de pé, sua estrutura fortalecida, é o poder do Espírito Santo de Deus. Ei! Uracalamachuri clama naragai. Paulo está orando e está dizendo: Senhor, dê poder espiritual para eles, senão vão desviar do propósito, senão vão sair da visão do reino. Dê poder espiritual para eles, senão vão abandonar, não vão suportar a luta, não vão suportar o peso da responsabilidade. Dê poder espiritual para ele. Ei, a igreja cresce, a igreja frutifica quando ela é cheia da virtude que Paulo está orando, e que o médico Lucas escreve em Atos 1:8, quando ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em e até. Paulo está orando, gente, e a oração de Paulo não é mecanizada, a oração de Paulo não é voltada para o material. Paulo entendia as necessidades físicas, entendia. Paulo entendia das necessidades materiais, entendia. Mas ele entendia que somente uma igreja revestida de poder cumpriria o seu propósito e a sua finalidade na terra. Só que Paulo não ora só por poder espiritual. Não basta só, obstantemente, ser a igreja revestida de poder. Cantar aquele hino que todo mundo conhece é muito bom. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, nem a Paulo está orando, e ele ora e diz: Senhor, só que eu não quero só poder espiritual no homem interior para eles. Não, Paulo, tem uma segunda coisa que eu quero pedir. O que você quer, Paulo? Não basta só ser cheio do poder,
Não basta só pular, plantar bananeira. Não basta só rodar no poder, sentir a glória, a graça, o poder, aleluia, do Espírito. Não. Eu te peço, Senhor, para que as bases dessa igreja sejam fortalecidas, ao ponto dela frutificar e dar fruto. Eu te peço uma segunda coisa. O que, Paulo? Dê para ela profundidade. Profundidade. No que, Paulo? Profundidade no relacionamento. Profundidade na comunhão. Profundidade, aleluia, na intimidade. Como assim, Paulo? Ao ponto deles serem duas coisas. O que? Arraigados e alicerçados. Arraigados e alicerçados. Arraigados e alicerçados. Olhe para cá. Arraigados fala de botânico. Vai falar de árvore. Árvore, para ser bem arraigada e para frutificar, ela precisa criar raiz ao ponto de liberar seu caule. Sim, olha o que Paulo está orando: Senhor, não dê só poder espiritual, não, Paulo, dê também profundidade ao ponto de eles terem, aleluia, arraigados no seu amor e alicerçados no seu amor. Permita dizer algo aqui. Paulo está falando assim: Senhor, dê profundidade para eles ao ponto deles ser arraigados e alicerçados. Uma igreja arraigada, ela frutifica, ela cresce. Uma igreja alicerçada, vem o vento que vier, vem a luta que vier. Com todo respeito aqui à minha tribuna e todos os demais, aconteça o escândalo que acontecer, mas uma igreja que tem profundidade, aleluia, na comunhão e na intimidade, nada vai te tirar da presença de Deus, nada vai te tirar da presença do Pai. Não vai. Olha a oração de Paulo, irmãos. Que eles sejam arraigados, que eles sejam arraigados e alicerçados. Sabe por que essa igreja está de pé? Sabe por que essa noiva do Cordeiro está de pé? É porque a base dela, o fundamento dela, é Jesus de Nazaré. Sua casa espiritual não foi fundamentada na areia. Sua casa espiritual não foi alicerçada na areia. Sua casa espiritual foi alicerçada no fundamento Jesus Cristo de Nazaré. Pregador, profundidade ao ponto de ser arraigado e alicerçado em amor. Uma igreja que tem profundidade, ela ama os perdidos, mas ela também ama os fracos na fé, os vagarosos na fé. Se você olhar para dentro do contexto, Paulo ora por uma terceira razão dentro dessa segunda oração. Ele olha e diz: Senhor, depois do Senhor dar poder espiritual e profundidade ao ponto deles ter o amor arraigado, o amor alicerçado em Ti, dê para eles também uma terceira coisa. O que, Paulo? Entendimento. Repita comigo: entendimento, clareza. Permita dizer uma verdade aqui. Paulo está orando e está dizendo: Deus, não basta só ser cheio de poder, não basta só ter profundidade, precisa ter entendimento. Para quê, Paulo? Para pregar bonito? Não. Para falar hebraico, aramaico? Também não.
Isso faz parte do pacote, mas tem algo mais sublime. Para que entendimento, Paulo? Para duas coisas, Senhor. O que? Primeiro, entender quem é o Senhor. Segundo, saber quem somos nós no plano da tua redenção. Eu gosto disso, porque eu descubro que quem quer ter entendimento, quem quer ter conhecimento, melhor dizendo, ele vem para a escola bíblica dominical, ele vem para um curso teológico das nossas assembleias, vai adquirir sabedoria, entendimento, conhecimento. Só que quando eu olho para dentro do contexto e vejo Paulo falando, Deus dá entendimento para eles, clareza para eles. Isso aqui já parte de uma palavra que nós chamamos de iluminação ou revelação. Se você quiser receber, ter muito conhecimento, você vem para a escola bíblica, você vem para uma sala teológica das nossas igrejas. Só que entendimento, clareza, revelação, somente Deus quem dá. Lembra de Pedro, capítulo 16 do Evangelho de Cristo, segundo escreve o evangelista Mateus. Eles atravessam para outra banda do lago, eles passam, e quando descem do barco, vão para as partes de Cesareia de Filipe. E quando eles descem, Jesus para no meio da caminhada, olha para os discípulos, para o colégio apostólico, e fazem duas perguntas que não estavam na prova. Qual foi as duas perguntas? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Um levanta e diz, estão dizendo lá fora que o Senhor é o pregador do deserto da Judéia, João Batista. Estão dizendo lá fora que o Senhor é o profeta do Carmelo, profeta do fogo, Elias. Estão dizendo lá fora que o Senhor é Jeremias, o profeta das lágrimas, ou um dos profetas. Só que agora Jesus vai testar as bases deles. E Jesus pergunta, e vós? Em outras palavras, quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? Vocês andam comigo, caminham comigo, comem na mesa da ceia comigo. Vocês sabem quem sou eu. Escandaliza com o pregador que não. Há uma probabilidade muito grande de alguém ter 5, 10 anos, que congrega dentro da igreja, canta no coral, canta no jovem, canta no círculo de oração, e ainda não conhece Jesus na sua essência. Quem sou eu para vocês? Jesus tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? Dos 12, 3 era mais íntimo: Pedro, Tiago e João. Só que dos 3 mais íntimos, tinha um de uma intimidade maior. Qual era o nome dele, pregador? João. João não se contentava só em sentar do lado de Jesus na mesa da ceia. Na oportunidade, João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Que coisa linda! Imagine João ouvindo o pulsar, as batidas do coração do mestre. Isso não é outra coisa a não ser intimidade. Só que eu vou te assustar com uma verdade aqui: tempo de casa não gera intimidade para revelação. Tempo de credência não gera intimidade para revelação. Espera aí, pregador, por que você está dizendo isso? É porque quando eu vou para dentro da Bíblia Sagrada, e quando eu vou fazer uma pesquisa dentro dos anais sagrados, eu descubro que Deus só se revela para quem Ele quer, só se revela para quem Ele quer, só se revela para quem Ele quer. Ei! O sacerdote da antiga aliança entrava dentro do tabernáculo e ia até o lugar santo, santíssimo, mas não via a glória deles, só via a arca. Isaías entra uma vez e Deus diz: curti no céu,
e ele vê ele assentado sobre um alto e sublime trono. Peraí, pregador, volta para o texto que você falava. Jesus olha para os discípulos, há um silêncio, acredito eu, quero acreditar eu. João, que era o mais íntimo, era o mais apto para responder, mas não responde, fica de boca fechada. Tiago, boca fechada. André, Mateus, Tomé, boca fechada. Pedro abre a boca e diz: ô mestre, eu sei quem é o Senhor, eu te conheço. E não é de informação não, eu sei quem é o Senhor. Fala, Pedrão. Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedrão e disse: Pedrão, bem-aventurado é você, rapaz. Feliz é você, Simão Barjona, filho de Jona, porque quem te revelou não foi carne, quem te deu entendimento não foi sangue, quem te deu clareza não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Sabe qual é o meu desejo aqui nesta noite de domingo, de dia 15 de fevereiro, no feriado de carnaval, milhares de homens e mulheres sendo, aleluia, explicitamente adorando e cultuando a Satanás em orgias e pecado, mas há uma noiva aqui dentro, e o meu desejo é que Deus se revele para você, se revele para você. Aleluia, aleluia. Paulo está orando, crente, porque as bases só se fortalecem quando tem poder espiritual. As bases só se fortalecem para frutificar quando tem profundidade. As bases só se fortalecem quando tem entendimento, clareza. Clareza de quê? Primeiro, de quem Ele é, porque eu não adoro Ele pelo que Ele faz. Eu não glorifico a Ele pelos milagres, pela cura, pela porta que Ele abre. Eu adoro por quem Ele é. Tem mais alguém comigo aqui? Levanta. Tem alguém que adora pelo que Ele faz. Tem alguém que só glorifica pela porta que Ele abre. Tem alguém que só, aleluia, dá lugar para Ele pelo aquilo que Ele realiza. Mas tem um povo bíblico assembleiano aqui no Templo Arca que conhece Ele e adora Ele pelo que Ele é. Primeiro, entender quem Ele é: autor e consumador da nossa, o nosso remidor, o nosso sumo sacerdote que nos leva e nos aproxima e nos reconcilia a Deus. Segundo, entender quem somos nós, porque tem gente que ainda não entendeu o seu papel no reino de Deus. Porque tem gente que como igreja ainda não entendeu a sua funcionalidade dentro, inserida no corpo da membresia, do corpo de Cristo, a qual Ele é a cabeça ou cabeça. Pregador, quando eu entendo quem Ele é, eu também compreendo quem eu sou. Quer saber quem é você quando você entende quem Ele é? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita. Quer saber quem é você quando você entende quem Ele é? Vós sois a nação santa. Quer saber quem é você quando entendemos quem Ele é? Vós sois o sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva. Será que tem aqui? Levanta. Lemarracho ré, lebaracando, revassui. Pedro revela quem somos nós inseridos no reino dele no capítulo 2, versículo 9.
Mas Pedro também revela o propósito para o qual ele nos escolheu. No finalzinho do versículo 9 ele diz assim: ó, vós sois a propriedade exclusiva de Deus, para a finalidade, para que anuncieis, proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz. Eu estou pregando para alguém aqui que já era para estar dando um glória gostoso, que já era para estar falando em línguas estranhas. Jesus te arrancou das densas trevas, Jesus te tirou do largo charco de lodo e te transportou para a região da sua luz, oh glória. Ele mostra duas condições no capítulo 2, verso 9. Antes em trevas, mas depois de conhecer quem Ele é, revelação, e de saber quem somos nós, transportado para o reino da sua luz. Deixa eu ver aqui quem está. Não é o nosso costume, não é nosso costume, mas coloca a mão no ombro de alguém e fala para ele: você, aleluia, é um privilegiado. Você é uma privilegiada, aleluia, entre todas as famílias da terra. Ele te escolheu, Ele te elegeu, Ele te santificou, Ele te deu acesso ao Pai, Ele te fez propriedade exclusiva dele. Aleluia. Pregador, Paulo ora, ele diz assim: Senhor, em último lugar, dê para eles o que, Paulo? Depois que o Senhor der poder, depois que o Senhor der profundidade, depois que o Senhor der entendimento para fortalecer as bases e que eles frutifiquem, dê para eles só mais uma coisa. O que, Paulo? Enche eles. Mas eles já são crentes, mas eles já te adoram. Mas Senhor, enche eles ao ponto de não haver nenhum outro lugar vazio na existência de vida deles. Encher de quê, Paulo? De toda plenitude de Deus. Irmãos, vocês vão de convir comigo, e eu estou caminhando para finalizar. Paulo parece estar delirando nesse pedido. Como pode um ser mortal como nós ser cheio da totalidade de um Deus imortal? Como pode um ser finito como nós ser cheio da totalidade de um Deus infinito? Paulo está orando numa dimensão que eu não cheguei ainda. Paulo está orando numa dimensão que eu ainda não consegui chegar. Mas eu entendo que Paulo está falando com Deus. Paulo está falando: Deus, para as bases da igreja ficar forte e ela dar fruto, enche de poder, dá profundidade, dá entendimento, clareza, revelação de quem o Senhor é e quem eles são. E em último lugar, não deixa nenhuma área da vida deles sem ser cheio da sua plenitude, 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 plenitude. Sabe o que Paulo está falando aqui? Sabe o que Paulo está falando aqui? Todos nós temos alguma área da nossa vida que a gente não abre para qualquer um. Todos nós temos quartos dentro desta casa terrestre e que muitas das vezes a gente não abre, não cede. Paulo está orando e está dizendo: Senhor, o meu desejo é que o Senhor enche e preenche todas as áreas da vida desse povo. Ministerial, familiar,
sentimental, espiritual, ou empresarial, profissional, que a sua plenitude invada-os, de forma que eles sejam cheios. Aí no capítulo 4, ele formaliza o que ele pede no capítulo 1 e no capítulo 3, para que eles alcancem estatura de varão, com a permissão do meu presidente. Pode, pastor? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Erecamachura, maracé, levar a canda. Terebacalassura, manto, que placa, vá, Joel. Oh, eu estou sentindo a presença dele dentro desta casa, e ele está falando comigo. Diz para minha igreja que a família, aleluia, da Assembleia de Deus em João Molevá de Itabira não vai parar. Diz para minha igreja que esta casa, esta igreja, este ministério não vai parar. Tem poder sendo derramado, tem poder sendo ministrado, tem força de Deus chegando, tem autoridade de Deus. Ei! Com muito carinho, abrace com esse crente do teu lado. Homem com homem, mulher com mulher. Se for seu esposo, não tem problema. Abraça, abraça. Fala para ele, você é minha família, rapaz. Nós somos de pai biológico diferente, mas o pai espiritual é o mesmo. O pai que fortalece as bases é o mesmo. Aleluia. Então abraça aqui comigo, porque Deus vai fortalecer. Sua casa não vai parar, seus filhos não vão parar, seus netos não vão parar. Ei, Deus vai fortalecer as bases. Vai. Abraçado com ele e com ela. Fale para ele, prepara para frutificar. Prepara para frutificar. Prepara para frutificar. Porque casa que recebe poder, casa que recebe poder, casa que recebe profundidade, casa que recebe entendimento, casa que recebe plenitude de Deus, cresce, cresce, frutifica, frutifica. Te prepare para crescer, te prepare para alavancar, te prepare para arrancar as estacas, alargar a tenda. Vai crescer a sua casa, vai crescer a sua família, vai crescer seu ministério. Olha para mim aqui, essa casa está tomada da glória de Deus. Tem alguém sentindo, tem alguém adorando, tem alguém falando em línguas estranhas, tem obreiros nessa tribuna orando, orando, orando. Ei, meus companheiros, tem força de Deus, tem poder de Deus sendo ministrado nas nossas vidas. Não vamos parar. Se o inferno pensa que vai parar a igreja, ele está enganado. Se o diabo pensa que vai parar essa família, ele está enganado. Tem poder de Deus. Ei, ei, pregador. Uma vez Paulo orando para Deus encher. Tudo que se enche, automaticamente acontece o quê? Transporta. Transporta ao ponto de atingir outras áreas. Então não assusta com o que eu vou falar, não. A plenitude de Deus vai te tomar aqui neste culto, nesta noite. Vai te encher tanto que vai transbordar. Crente fraco vai receber força. Crente fraco vai receber poder. Crente
gente que estava pensando em desistir, parar, vai voltar a marchar como soldado escolhido para a batalha. Fecha os olhos. Pai, eu te glorifico pela palavra. Pai, eu te glorifico pela oportunidade de assumir essa tribuna santa. Eu te glorifico pela palavra. Agora eu te peço, aonde tiver uma família, aonde tiver um crente, aleluia, que ouviu a tua palavra e que precisa sair daqui como uma casa forte, como uma casa estruturada, como uma casa que não se morre, aleluia, que não se abala por qualquer coisa, porque está estruturada no Senhor. Enche da tua plenitude agora, enche da tua plenitude agora. Agora, Senhor, eu não estou dando ordem porque eu não sou louco, eu não sou maluco. Eu estou te pedindo, nós estamos te pedindo, manda o teu poder agora. Quem crê, recebe aí. Quem crê, tome posse aí. Quem crê, recebe aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale línguas estranhas. Quem não é renovado, recebe renovo espiritual. Daracamahassúria, Urabacalamanchora Calavaçu, Lebacantoremacandurabachúria Candaraia. Olha lá, tem alguém recebendo lá atrás, tem alguém sentindo a presença na galeria, tem alguém sentindo a presença de Deus. Ei! Adore a Ele, vai. Adore a Ele, vai. Adore a Ele, adorador. Adore a Ele, adorador. Vai. Aumenta esse nível. Aumenta essa intensidade. Oh, glória. Oremahashura, vai. Orabacalashuri, me candarabacá. Recebe poder de Deus, recebe graça, recebe força, recebe poder espiritual. Aleluia, aleluia, Seja cheio, rapaz. Seja cheio, jovem. Seja cheio. Oh, segura aí, equipe. Segura aí, por favor. Eu quero perguntar aonde tem a primeira vida de coragem. Eu quero perguntar aonde tem a primeira alma que foi impactado pelo Espírito através da palavra. E você entrou aqui dentro desta casa nesta noite, e o Espírito Santo falou com você, e você não pode voltar para a tua casa do mesmo jeito que você chegou aqui dentro. Você não pode retornar para o teu lar da mesma maneira que você entrou. Pregador, eu estou parado, eu estou fora da comunhão, eu estou fora da presença de Deus, mas o Espírito Santo falou ao meu coração. Então você que é sensível e inteligente porque ouviu a voz de Deus, saia do teu lugar correndo e vem cá para frente, porque o Pai te chama, o Pai te convida para voltar, renovar a sua aliança, com Ele. Aonde tem a primeira vida de coragem, vem. Aonde tem a primeira alma de coragem, jovem, senhor, senhora, moço, moça, o Pai te dá uma oportunidade hoje. O Pai te chama e Ele está dizendo: eu renovo a sua vida, fortaleço a sua estrutura, eu renovo a aliança com você. Você que entrou aqui está afastado, você que entrou aqui está parado, você que entrou aqui mas está fora da coinonia, da comunhão com Deus, sai do teu
lugar correndo. Olha do lado aí, crente. Olha do lado da esquerda, da direita. Olhe para alguém que você sabe que está aqui dentro nesta noite, mas está afastado, está distanciado. Convide ele, fale para ele que a mesma plenitude que encheu a tua vida quer encher a vida dele também. Quer encher, está vindo uma ali, está chorando, aleluia. Está vindo a primeira aqui. Ora machando, orecai, céu, vai. Aleluia, é as duas ou é só uma? Aleluia, a primeira vida já está aqui na frente. A primeira vida já está aqui na frente. Cadê a segunda? Cadê a segunda vida? Cadê a segunda alma? Cadê a segunda preciosa vida? Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Eu estou te esperando, jovem. Eu estou te esperando, moça. Eu estou te esperando, Senhor. Senhora, sai do teu lugar correndo. O Pai está de braços abertos a te esperar. Vem, vem, vem. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Olha lá, pastor Carlinhos. Está vindo a segunda. Está vindo a segunda. Será que tem alguém que pode levantar a mão e adorar? Está vindo a segunda. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira? Terceira. Jesus te chama. Oh, Imara, céu. A terceira, isso é a terceira, é? Oh, meu Deus do céu. A terceira já está aqui na frente. Cadê a quarta? A quarta. Cadê a quarta vida? Cadê a quarta? Cadê a quarta alma preciosa? Cadê a quarta vida preciosa? Sai do teu lugar, meu filho. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Corra aqui para frente. Jesus te chama. Jesus te ama. Oh, a quarta vida já está aqui. Oh, glória! Oh, glória! Estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar. Querido Deus e Pai, aqui estão essas pessoas que têm aceitado a Ti como Salvador, Senhor. Essas vidas que estão aqui, Senhor, o Senhor pode tomar nas Tuas mãos agora. Estenda o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o mal. Pai querido, fortalecendo com o Teu poder e com a Tua graça. Toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, eles possam estar na Tua casa, servindo a Ti, louvando e glorificando o Teu nome. E o mais importante, que o Senhor possa escrever o Seu nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nós Te pedimos porque confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia e na Tua benignidade, e dura para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoa. Deus assentar, irmãos. Deus abençoa. Em nome de Jesus. As crianças, vem cá cantar um hino, não, depois vocês vão brigar comigo. E não vamos ouvir as crianças, depois dar os avisos. Amanhã tem mais. Só que amanhã, a partir das 18 horas, mas nós temos um trabalho antes, lá em Barro Branco. Às 16 horas estaremos inaugurando aquela linda congregação ali. Nós marcamos para amanhã, às 16 horas. Vamos terminar mais cedo lá e vir direto para o culto, né? Amanhã não, terça, estou fazendo confusão. Terça-feira, amanhã é normal, terça-feira. Todo mundo olhou para mim, ninguém tem coragem de falar nada. Com medo de eu xingar? Terça-feira, né? Então amanhã um culto normal aqui, terça-feira também o culto é 18 horas, só que lá vai terminar mais. Só que tem o seguinte, eu não sei se o pastor Crebinho aí já é com ele, né? Que
que nós mandamos um aviso para todo setorial, para saber quem vai. Não o pastor Antônio passa perto lá. Não sei se o pastor Crebin já procurou saber de quem vai e quem não vai, porque tem que passar o número lá para o pastor Antônio. É só essa que falou que vai, né? Quero ver qual obreiro que vai ficar em casa. As crianças estão aí. Olha que maravilha. Vocês têm coragem de orar pelas crianças? Mas ninguém tem coragem de orar pelas crianças, não? Orar pelos seus pais, orar pelo departamento infantil, para que Deus possa continuar abençoando as nossas crianças e guardando elas, né, de todo perigo e de todo mal. Vou pedir aqui, pastor Ivanilton, ora por essas crianças aqui. E ora pelos pais também, que é importante. Pai querido, te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Intercedemos em favor, Senhor, destas crianças, de cada vida, Senhor, da vida de seus pais, que o Senhor possa conceder sabedoria e graça para poder conciliar, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho sobre cada coração, para que possam crescer em Cristo. Nós te louvamos, Senhor, e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Canta bonito aí. Quem tiver menos de 99 anos pode ajudar. De 100 eu libero.